Olá pessoal, sou o professor Guilherme Noronha Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Nessa videoaula, nós aprenderemos um pouco sobre a instalação e a configuração do Samba, o conhecido SMB Server. Tá? O Samba, que é originário aí do programa SMBD, é um componente que permite que os servidores Linux compartilhem recursos de disco e de impressão com clientes Windows. Então, se eu tenho um servidor Linux, eu consigo compartilhar os meus recursos de arquivo, compartilhamento de arquivo, e discos, diretórios e impressão com o Windows. Tá? O Samba utiliza dois modos: o modo de compartilhamento, que é o chamado Share Mode, tá? É um modo mais simples, mas ele é menos recomendado. Por quê? Porque a cada recurso que a gente fosse compartilhar, a gente teria que criar uma senha, tá? Diferente do modo usuário, o User Mode. Então, no modo usuário, cada usuário vai possuir um login e senha e os privilégios de acesso aos recursos do servidor são outorgados pelo administrador de sistema. Tá? Uma curiosidade: a palavra Samba vem da nomenclatura SMB Server. Tá? Então, tentou-se achar uma forma mais ideal para se falar SMB e aí encontrou-se a palavra Samba. Ok? Bom, como que a gente vai fazer a instalação do Samba no Debian 10? Tá? Então tem um comando a partir do apt, então eu vou abrir aqui o meu Debian, tá? Para executar aí com vocês. O comando vai ser o apt-get install libcups 2. O libcups 2 é uma biblioteca, tá? Que a gente vai instalar junto ao Samba. Samba e o Samba Common. Então, para a gente fazer a instalação do pacote do aplicativo Samba, a gente executa esse comando apt-get install libcups2 espaço samba.common. Então eu estou instalando três aplicativos de uma única vez. Ele vai baixar aí um total aí de 35,2 megabytes e depois ainda vai precisar mais de 124 aí que vão ser utilizados. Então eu vou clicar em sim e vou deixar ele fazer o download desses arquivos, buscando nos repositórios que já existem nessa máquina, tá? E fazendo aí o download aí para nós. Bom, após a instalação, ele vai fazer essa pergunta. Por quê? Porque aqui no nosso servidor, lembra que nós temos duas interfaces de rede. Uma interface de rede que aponta para a rede local e uma interface de rede que aponta para a internet. Então a pergunta dele é se eu quero instalar os recursos dos servidores de nome NetBIOS, que são servidores Windows, né, específicos para atribuição de endereço IP Windows, se eu quero fazer essa configuração já no arquivo. Eu vou clicar em não, eu vou manter o não, tá? E ele vai terminar de fazer a instalação. Muito bem, então feita a instalação do servidor do SMB, do Samba Server, a gente vai acessar, então agora neste exato momento, o arquivo de configuração. O arquivo de configuração do Samba ele chama smb.conf e ele fica dentro do diretório etc/samba. Então eu vou acessar esse diretório cd/etc/samba, tá? E com o nano, né, eu vou acessar, vou adentrar esse arquivo. Então nano smb.conf e aí eu tenho várias configurações nesse arquivo aqui de configuração, ok? E aí a gente vai fazer a inserção de algumas configurações nesse arquivo aqui, tá? Então nós vamos fazer no primeiro momento aqui a habilitação de algumas configurações, tá? Que podem estar comentadas e a inclusão de outras configurações aqui, ok? A separação desse arquivo, mais que ele tem muito comentário e muito texto explicativo, tá? A primeira parte de configuração do Samba a gente chama de global, que é esse grupo aqui de informações que vem entre colchetes, o global, tá? E aí a gente vai fazer algumas configurações neste grupo aqui global, tá? A primeira configuração que eu vou incluir aqui,
tá? Vou até aproveitar aqui essa linha em branco aqui, tá? Vou fazer um espaço aqui, é security igual users. Por quê? Porque o meu Samba, o meu Samba vai trabalhar com um tipo de segurança que eu tinha falado aqui, né? Com um modo de compartilhamento, um modo que a gente vai compartilhar os recursos de disco, de impressão, vai ser do tipo user. O compartilhamento, então, vai ser do tipo user. Então, essa é a primeira configuração que nós vamos colocar aí no nosso arquivo, tá bom? Nós vamos sair dessas configurações, vou dar um Ctrl O para gravar, um Ctrl X, tá ok? E vou lá no diretório Home e vou criar uma pasta pública, tá? Nós vamos compartilhar depois essa pasta pública com o Windows. Então eu vou lá no cd/home, tá? mkdir pública. Se eu der um ls-l, esse diretório pública, né? Ele tem ali o seu proprietário, o usuário root, e o grupo também root, tá? Então, por uma questão de segurança, nós vamos mudar o grupo dessa pasta pública. Por quê? Porque quem vai ter acesso a essa pasta pública são os usuários. São os usuários que nós vamos incluir aí no Samba e que também vamos incluir aí no nosso Linux. Eu não poderia incluir os usuários no grupo root, senão eu estaria infringindo as questões de segurança. Então, porque o grupo root é específico do superusuário. Tá? Então, se eu colocar algum usuário no grupo root, eu estou dando algumas permissões que esses usuários que estão no grupo podem ter em arquivos, em configurações. Então, isso invalida a segurança aí do nosso servidor. Então, neste momento, o que eu vou fazer com essa pasta pública? Eu vou alterar o grupo dela. Para alterar o grupo dela, o comando é ch de change, tá? ch de change, grp de grupo. Então eu vou colocar change users /home /pública. Tá? Então se eu der um ls-l, vocês vão ver que ali agora o grupo da pasta pública foi alterada para users. E também vou alterar essas permissões, essa string de permissão. Então essa string de permissão aqui, ela é rwx do proprietário, que é o root, então ele tem permissão total, ele tem permissão de leitura, escrita e execução. O grupo, ele tem a permissão R-X, então para o grupo eu vou dar uma permissão também de RWX, então eu vou utilizar o comando chmod, set, que é a permissão total, RWX, para o proprietário, set para o grupo, tá? E vou manter a permissão para os outros somente de leitura e execução. Então, chmod 775 /home /pública. Tá? Depois, alguma dúvida em relação a essas permissões, o comando chmod, nós teremos aí também nessa playlist uma videoaula sobre permissões de diretórios, de arquivos, ok? Criação de usuários e criação de grupos aí. Então, chmod 775 na pasta /home /pública. Então, se eu der um ls-l, eu vou ver que ali as permissões que antes eram rwx r-x, agora passaram a ser rwx para o grupo. Tá? Muito bem. Qual que é a próxima etapa? Bom, a próxima etapa eu vou fazer os compartilhamentos do diretório /home e do diretório /home /pública, tá? Lá no arquivo de configuração do Samba. Lembrando que o diretório /home, tá? Então, se eu der um ls-l, eu vou ter lá o usuário Guilherme, que foi criado, e a pasta pública. O usuário Guilherme vai ter acesso à pasta pública e vai ter acesso à pasta Guilherme, mas ele não vai ter acesso a outros diretórios de outros usuários. Então, nós vamos criar um compartilhamento de uma forma que a gente não dê permissão para que um usuário tenha acesso à pasta de outro usuário que está lá no /home, mas que tenha acesso à pasta pública. Tá? Então eu vou vir aqui lá novamente no arquivo, eu já vou até direto nano /etc
samba barra smb.conf, né, no arquivo de configuração, tá? E lá no grupo homes, né, nas configurações de diretório dos diretórios dos usuários, eu vou fazer algumas alterações. Então eu estou descendo aqui com a setinha aqui até chegar no grupo homes, tá? Encontrar o grupo homes aí e fazer essas configurações aí, tá? Então ali, ó, grupo homes, tá bom? A primeira informação aí é o comment. O comment é um comentário, tá ok? Browse able igual a no, é esse comando que vai definir que o usuário só vai ter acesso ao seu diretório dentro do diretório /home. Então, o usuário Guilherme só vai ter acesso ao diretório Guilherme dentro do /home e assim sucessivamente, tá? Read only. Eu vou comentar o read only. Por que eu vou comentar o read only? Porque vai ser somente escrita? Não. Então eu vou comentar aqui, ou eu posso vir aqui e dizer que no, tá? Não vai ser somente escrita, não. Eu vou poder, não vai ser, perdão, não vai ser somente leitura, não. Eu vou poder fazer outras informações. Até eu já vou escrever aqui, ó, até já vou colocar aqui logo embaixo do read only, eu já vou colocar o writable, tá? Dando permissão para que o usuário possa criar um arquivo, apagar um arquivo e assim sucessivamente, tá? Create mask. O que é o create mask? Então, toda vez que for criado um diretório, um arquivo, perdão, esse arquivo já vai vir com uma permissão, tá? Então, eu vou definir a permissão 0774, tá? Que é uma permissão igual nós definimos lá para proprietário, para grupo e para outros, tá? Então é uma permissão RWX para proprietário, RWX para grupo e RX para outros. A mesma coisa para o diretório. Então, se for criado um diretório dentro desse diretório do usuário, então, por exemplo, o usuário lá /home /Guilherme, se ele criar um outro diretório dentro do /Guilherme, a partir aí da pasta compartilhada, esse diretório vai ter uma string de permissão 0774, tá? Valid users esse porcentagem S aí, porque ele vai buscar os usuários que estão logados na máquina, e o writable eu já tinha colocado lá em cima, tá? Então, as configurações que eu estou alterando no diretório, no arquivo smb.conf do Samba, são essas, tá? Aí, eu vou fazer a criação do compartilhamento da pasta pública, tá? Então, para fazer a criação do compartilhamento da pasta pública, eu vou vir aqui, ó, eu vou vir lá no final do arquivo, posso vir lá no final do arquivo, tá? Então aí eu vou criar aqui um grupo pública, tá? Então esse vai ser o meu grupo pública. Comment, tá? Ali no material ali, o comment ficou com letra maiúscula, mas ele é letra minúscula, então comment é um comentário, é pasta pública, tá? Path, o caminho da pasta, então vai ser igual /home /pública, tá? Valid users, tá? Eu vou colocar @users, isso quer dizer, são os usuários que vão estar no grupo usuários da instalação do meu Debian, tá? Force group, tá? Igual users também. Então o grupo, aqueles também que fazem parte do grupo, eu vou forçar que quem faz parte do grupo users também vai ter acesso à pasta pública. Create mask, então quem criar um arquivo na pasta pública, esse arquivo vai ter permissão 774, RWX para proprietário, RWX para grupo e RX para outros. E quem criar um diretório, um directory mask, vai também ter as permissões 0774, tá? Que é as permissões RWX, RWX, R-X, ok? E writable, quer dizer a permissão de escrita,
igual a yes. Muito bem. Feitas essas configurações aí no arquivo, tá? Incluído esse grupo aí da pasta pública, eu vou dar um Ctrl O e um Ctrl X, ok? Então, para reiniciar o serviço do Samba, eu vou dar o SMBD, service, SMBD, restart. E aí ele restartou o serviço do Samba. Para a gente ter certeza que esse serviço está funcionando, o que eu vou fazer? Bom, eu vou vir aqui na máquina cliente do Windows 7, tá? E vou tentar compartilhar uma pasta, vou tentar compartilhar aí um diretório, aí, vou tentar acessar um diretório aí, tá? Então eu vou tentar vir aqui, se eu vier aqui ó, em redes, vamos ver se aparece já alguma informação aqui, ó. Olha que legal, ó, já apareceu aqui ó, o Debian Server, tá? E já apareceu a minha pasta pública, tá? Aí é claro que ele vai pedir para que eu coloque um usuário, tá? Então eu preciso criar um usuário lá no Linux, tá? Para a gente fazer essa instalação, para a gente fazer essa conexão e esse compartilhamento. Então significa o quê? Que nesse exato momento eu já estou conseguindo ver a máquina do Debian e a pasta pública que nós compartilhamos. Eu poderia também vir aqui, ó, // 192.168.1.100, tá? Que ele também me mostraria aqui essa pasta pública aqui. Bom, então depois que a gente viu que a gente já conseguiu chegar na pasta pública, tá? E agora ela está pedindo um usuário para que a gente pudesse acessar o Linux, o compartilhamento de arquivos com o Linux. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá no nosso servidor, tá? E vamos criar um usuário. Então, para criar um usuário, tá? Um usuário novo no Linux, eu uso os comandos, né? Eu uso o comando user add, vou dar o nome de usuário, então vou criar um nome aqui fictício aqui, tá? Então vou criar um nome aqui Carla, tá? Traço M minúsculo, traço G maiúsculo para já incluir ela no grupo users. Então ela já vai fazer parte do grupo users também, além de criar o grupo dela, ela também já vai fazer parte do grupo users. E vou criar uma senha para esse usuário. Então pswd Carla. E aí eu vou colocar uma senha para ela, tá? Muito bem. Então, para criar um usuário, user add espaço usuário, traço M, traço G maiúsculo, users, para colocar ele no grupo. Então, o grupo users, esse usuário novo vai fazer parte. E o pswd e o nome do usuário para colocar uma senha, tá bom? E para adicionar um usuário no Samba, né, para permitir que esse usuário utilize os compartilhamentos do Samba. Então eu vou smb pswd -a e vou colocar lá a Carla. Tá? Então aí ele vai pedir uma nova senha, você pode repetir a mesma senha ou você pode utilizar uma outra senha para esse compartilhamento. Tá? Ele está pedindo uma criação de uma nova senha, porque por questão de segurança aqui eu utilizei a mesma senha, então eu vou mudar a senha aqui, tá? Muito bem, agora ele adicionou a usuária Carla, tá? E vou também, eu já tinha o usuário Guilherme criado, vou adicionar ele no Samba, então smb pswd Guilherme e vou criar uma senha para o Guilherme. Tá? Então o Guilherme também foi adicionado ao Samba, tá ok? Voltando lá no Windows 7, então agora, ó, se eu quisesse logar na pasta pública, eu colocaria Carla e a senha que eu criei para Carla. Muito bem, estou acessando a pasta pública. Como eu sei que eu estou acessando a pasta pública, tá? Com a usuária Carla, tá ok? Com a usuária Carla. Detalhe aqui do lado aqui do Windows 7, ó.
A hora que eu cliquei aqui em rede e a hora que eu cliquei aqui no compartilhamento, olha o que apareceu aqui para mim. Apareceu o diretório pessoal, o /home Carla, e também apareceu o diretório público, que é a pasta pública. Por quê? Porque nas configurações que nós fizemos anteriormente lá no arquivo smb.conf, eu já dei permissão para tanto o compartilhamento da pasta do usuário Carla e a pasta pública. Veja, eu loguei com o usuário Carla, então eu só tenho acesso à pasta Carla e à pasta pública. A pasta do Guilherme eu não tem acesso, tá? E um detalhe aqui, né? Vamos criar um arquivo aqui na pasta pública aqui para ver se a gente consegue visualizar esse arquivo lá no Linux. Então, botão direito aqui, vou clicar aqui no Windows aqui com o botão direito, novo, vou criar aqui um arquivo, um documento de texto, vou chamar aqui arquivo Carla, tá? Vou dar um enter nele aqui, vou digitar alguma coisa aqui, arquivo de teste da Carla, tá? Então vou salvar esse arquivo, vou fechar ele aqui, vou salvar e vou lá agora na pasta pública, tá? Então cd/home, lá no Linux, cd/home /publica ls-l. Então, olha quem está ali, ó, o arquivo, tá? Carla, tá bom? O arquivo txt da Carla. Veja que a hora que criou esse arquivo, eu dei um ls-l, ele trouxe as permissões rwx, rw-, mas por que ele trouxe a permissão rw-, sendo que todos os arquivos, na hora que eles fossem criados, eles teriam que ter a permissão de grupo rwx. É que não é um arquivo executável, né, gente? Então, ele na criação dele, ele está criando um arquivo texto. Se eu der um cat nesse arquivo, cat, aí, ou ele ficou com o nome Windows, né? Então, cat arquivo carla.txt. Então, olha lá, o que tem dentro do arquivo? O texto que a gente digitou, arquivo de teste da Carla. Então, ele visualizou, ele mostrou para nós o que tinha dentro aí do arquivo. Então, quer dizer que está funcionando o compartilhamento. Se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, se eu criar um arquivo, um nano teste aqui, ponto teste, né? E digitar alguma coisa aqui, dar um Ctrl O para salvar e um Ctrl X, tá? O arquivo também aparece aqui no Windows. Então, quer dizer, está acontecendo aí o compartilhamento de arquivo. Se eu criar um diretório aqui na pasta pública, mkdir, vamos dizer aqui mkdir Carla, por exemplo, tá? Apareceu o diretório aqui para nós. Então, o Samba está funcionando neste exato momento. O compartilhamento de arquivo, compartilhamento de diretório pelo Samba está funcionando, tá bom? É isso aí, pessoal. Não deixe de nos seguir aí nas redes do YouTube, né? Dar um like aí no vídeo, curtir aí a nossa página, tá? E em breve novos vídeos aí do Debian.